Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 25ª aula do curso Técnicas Administrativas, Venda no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, nós dividiremos em dois temas. O primeiro é saber escutar. O segundo tema é como causar uma boa impressão, causando uma boa impressão para os clientes. Espero que a aula de hoje seja bastante ilustrativa. Vocês aproveitem. Vamos lá. Qualidade no atendimento, saber escutar. Escutar o cliente bem, com atenção, é um dos princípios básicos para um atendimento adequado, qualidade. Vamos observar algumas dicas como você pode escutar melhor os seus clientes de forma a melhorar substancialmente a qualidade do seu atendimento. Vamos ver o que a gente pode fazer para escutar melhor. Já repararam que quando a gente conversa com alguém, vezes, não for na maioria das vezes, a gente fica preocupado em achar uma resposta, não ouve o que o outro está dizendo e a comunicação não se consagra. Vamos ver aqui então esses tópicos. Qualidade no atendimento ao cliente, saber escutar. 1. Para ouvir com qualidade, você precisa demonstrar interesse. Esteja disponível para ouvir tudo o que o outro diz e mostre vontade de saber como os outros pensam. Todos gostam de ser objeto de interesse. Mesmo quando o cliente entra na loja, ele está pagando, não está pedindo um favor. Né? Então, ele quer ser bem atendido. Né? É condição necessária, né? A atenção, o interesse para saber o que o cliente quer. 2. Ao escutar, é de fundamental importância que você observe quem está falando, olhando nos olhos de seu cliente, demonstrando que o que está acompanhando com atenção. Isto facilita a comunicação. Quantas vezes, com o advento das novas tecnologias, o celular já está aí há bastante tempo, pessoas, você vai falar com o vendedor está no celular, gente. Admissível uma coisa. Bom atendimento é face a face e o cliente é a pessoa mais importante que entra no ponto de venda. Ele tem que se sentir dessa maneira. 3. É profissional e ético evitar o julgamento, principalmente da aparência e maneira de falar do interlocutor. O que ele tem a dizer vale a pena ou não. Quem fala pode sentir desrespeitado e desvalorizado, sentir desqualificado. Quantas vezes eu não vejo ponto de vendas, o cliente falando, o atendente prestando atenção em outro cliente, querendo atender dois ao mesmo tempo, e não dá certo. Ou muitas vezes está dando atenção para o gerente, muitas vezes conversando um assunto que o cliente não tem nada a ver com o que o cliente quer. Às vezes assunto particular. Então esses erros são erros básicos. Não se pode julgar o cliente. Existe até um caso pitoresco aqui na nossa região, né? Um cliente que chegou com uma calça rasgada, uma camiseta fuleira, como dizem, entre aspas, né? Chinelos havaianas dentro de uma loja, perguntando o preço de um automóvel importado. Mas ninguém deu nem atenção para ele. Fui direto no dono da empresa, ninguém sabia, era amigo do dono da empresa, foi lá e comprou 6 carros à vista. Era um empresário. Uma pessoa que é bem de vida, ela não precisa demonstrar que é rica, gente. É coisa de gente que tem pobre de espírito. Quem é rico não precisa. Quem é inteligente não precisa dizer que é. Né? O próprio comportamento demonstra isso. Então, nós não devemos julgar nenhum cliente. Sou professor de qualificação profissional,
primeiro emprego em algumas entidades e muitas vezes já chegaram para mim dizendo o seguinte: olha, professor, precisa dar uma olhada aí no conteúdo do seu curso, e nós temos algumas meninas que estão no ponto de vendas e algumas não atendem, elas não dão atenção se o cliente não estiver bem vestido. Muitas perderam a oportunidade de emprego por causa dessa disciplina. Não pode existir. Lembrem-se daquilo que nós ensinamos aqui. Todos que entram no ponto de vendas, senhor ou senhora, menos o interlocutor peça para ser chamado pelo nome. Vamos para o quarto tópico. Escutar também envolve técnica. Uma dessas técnicas é a escuta ativa, ou seja, estar atento ao que o cliente está dizendo para buscar ideias para melhorar a argumentação. Então, olha lá, ideias de melhoria. A gente sempre está trazendo ideias boas, né? Basta predispormos a ouvir o que ele está dizendo, prestando atenção. O que é prestar atenção? Entender as necessidades do cliente. Se houver algum momento propício, até fazer as perguntas adequadas, esmiuçar melhor as necessidades do cliente. Quinto, quanto ouve o cliente, às vezes é necessário emitir nossa opinião sobre um produto ou serviço. Ao fazê-lo, é necessário explicá-las na linguagem do interlocutor. E outra, jamais interromper o que o cliente está falando. Espera o cliente terminar a sua explicação. Aí, então, você pede licença, faz sua argumentação. Não pode ter pressa, não pode ter atropelo. O cliente tem que ser acolhido sempre. Texto. É importante demonstrar que está prestando atenção ao que o cliente está falando, para que ele se sinta confortável e bem acolhido. Será que o vendedor está prestando atenção no que eu estou falando? Uma maneira de fazer isso é resumir o que ele disse, questionar se você compreendeu bem. Olha, pelo que o senhor disse, eu vou usar esse revestimento, né, uma forma de acabamento, parte exterior da casa. É isso? Entendi bem o que o senhor quer? Olha, o produto é para revestimento interno e não externo. Deixe levá-lo para o produto adequado. Pronto, resolvido o problema, gente. É um bom exemplo de como atender bem, ouvindo o cliente, explicando adequadamente na linguagem do cliente aquilo que ele precisa. Se o produto que ele está pegando não é o mais adequado, mostre para ele qual o mais adequado e por quê. É necessário que você, como vendedor do comércio varejista, tenha autocontrole. O famoso jogo de cintura. Principalmente quando ouvir uma opinião com a qual não concorda. Às vezes o cliente não conhece muito bem o produto, faz críticas que não têm fundamento, valora ou valoriza, né, o produto da concorrência. E muitas vezes eu vejo o vendedor interrompendo, deixando o cliente, né, desconcertado, milindrado. O que vai acabar acontecendo? Vai embora da loja e ainda vai falar mal do ponto de vendas do vendedor. Ouvir, ter a paciência, esperar o momento certo, mesmo que a opinião seja divergente da nossa, é demonstrar profissionalismo. Deixe o outro expressar-se até o fim. Muitos desentendimentos surgem porque confundimos fatos, expressões, opiniões, deduções. E tiramos as conclusões apressadas sem ouvir o cliente até o final. É muito importante, gente. Às vezes a gente já tem um preconceito formado. Ah, o cliente não entende, vou nem prestar atenção no que ele está falando. Ele vai acabar comprando o que eu vou indicar para ele. Jamais. Cliente, quem é bobo, gente? As pessoas percebem quando estão sendo enroladas. Nós precisamos ter respeito. Ter respeito é ouvir até o final. Esse
é um exercício dos mais difíceis, principalmente para vendedores experientes. Eles acham que já sabem tudo, não precisa ouvir o cliente. Vão ter decepções no trabalho. 8. Não prepare sua resposta enquanto o outro fala. Acabei de falar disso. E aí o cliente está falando uma coisa que eu não concordo, eu já estou aqui na minha cabeça pensando, o cara é burro, o cara não sabe, o cara não entende, é leigo. Olha quanto preconceito. Pensou se o cliente ouvisse alguns desses pensamentos? Não. Vamos ouvir primeiro o que ele tem para dizer, depois eu entendi exatamente o que ele quis dizer, aí eu vou elaborar minha resposta. Eu não preciso responder imediatamente. Posso, né? As pessoas não usam esse recurso. O que me permite pensar um pouquinho na sua necessidade para te oferecer o melhor produto, só um instantinho. Ver se eu entendi direito. Repete o que ele falou. Enquanto isso dá tempo de você pensar e você dá uma resposta mais adequada, respeitando o cliente. Preocupe-se em ouvir para compreender e não para responder. Certifique-se de que você entendeu o que foi dito antes de dar sua opinião ou fazer algum comentário. Então, ouvir é muito importante. Aula de hoje, hein? Ouvir. Prestar atenção. Sair do seu, né? Silenciar um pouco sua mente. Prestar atenção. Nona, sentindo que as suas condições estão sendo abaladas pelo que ouve, quem está falando algo que você acha que é bárbaro, nada a ver, né? A maioria das pessoas desliga. Eu pus essa ilustração, né? E a segurança do trabalho, as pessoas usam protetor auricular para evitar ruídos, né? E ter problemas depois da audição. Não, a pessoa não quer ouvir o que o cliente está dizendo, já desliga. Já não está prestando mais atenção em nada do que o cliente está dizendo. Um profissional que preza pela qualidade no atendimento jamais leva um diálogo para o lado pessoal. Ouve com atenção, encontra um meio de explicar seu ponto de vista de forma objetiva, clara, principalmente respeitosa. Olha, senhor, eu entendo muito bem o que o senhor está dizendo. Faz sentido na visão do senhor. O senhor tem até razão. Mas venha cá, eu tenho mais uma informação que talvez possa contribuir para a sua percepção. Vamos juntos ver o produto. Olha aqui. A aplicação desse produto é usada desta maneira. Né? Se for usado adequadamente, garantia. O produto tem 2 anos de garantia. Dou essa garantia. Garanto que esse produto respeita o momento do cliente, argumento, fundamento e consigo convencer. Sem brigar, sem entrar em confronto, né? Sem colocar as emoções. O que precisa ser colocado é a razão, a lógica, tentar entender por que o cliente está se posicionando. Às vezes ele está mal informado, às vezes ele conheceu alguém que fez uma aplicação errada daquele produto. Cabe a você, vendedor do comércio varejista, dar uma oportunidade contra-argumentar. Esse for o caso. 10. Mesmo que esteja sendo dito pelo interlocutor, o que ele está dizendo vai em oposição àquilo que dita, às suas ações, é importante buscar compreender a lógica dada pelo cliente. Já falamos aqui, questão da empatia, colocar no lugar do cliente, entender a argumentação. Agindo assim, ficará mais fácil compreendê-lo, fundamentar sua estratégia para apresentar seus argumentos. Ilustração. Percebe que o vendedor ali está atento, não está muito feliz, porque não está do jeito que ele pensava que o cliente ia entender, mas ele está ouvindo. Não existe negociação perdida. Lembre-se disso. Né? Toda situação existe uma possibilidade de recuperação. Nós já falamos essa questão em algumas aulas passadas.
compreendendo a expectativa do público. As empresas vêm notando que para fidelizar seus clientes é fundamental entender suas necessidades, supri-las da melhor maneira possível. Temos falado disso em várias aulas. Desta forma, o bom atendimento ao público é o pontapé inicial para alcançar esse objetivo, visando conquistar os clientes. É necessário prestar atenção nos 3 pilares resultados. Vamos ver quais são esses pilares? Atender, satisfazer, encantar. O que seria atender? Pilar básico de sustentação. Tudo aquilo que nós falamos, saber ouvir, né? Saber se colocar no lugar do cliente, né? Fazer a escuta ativa, entender as necessidades do cliente e apresentar a melhor solução. Satisfazer. Alicerça o dever cumprido. Será que aquilo que eu ofereci atendeu às necessidades dele? Está satisfeito? Sim. Terceiro. Encantar. Sempre falando disso. Encantar é ir além, consolidando a qualidade, surpreendendo o cliente. Desta forma, bom atendimento ao público é esse pontapé inicial. Manter o foco e fortalecer cada um desses pilares, entender, satisfazer e encantar, fortalecerá também a relação com os clientes, além de aumentar a confiança nos serviços prestados. Bem, gente? Seguindo. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Qualidade no atendimento ao cliente, causando uma boa impressão. Há um ditado popular que diz: você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Parece uma contradição, mas não é. Primeira impressão sempre é que fica. Reflita por que seguir à risca tal ditado fundamental à empresa. Por que as empresas precisam causar uma boa impressão já no primeiro contato? O próprio ditado está dizendo: não vou ter uma segunda chance. Eu não impressionei o cliente, ele não vai me dar uma outra chance, vai para a concorrência. Vamos ver a resposta? Qualidade no atendimento ao cliente, causando uma boa impressão. As empresas procuram causar uma boa impressão com produtos e atendimento de qualidade, tratando o cliente como um rei, visando torná-lo leal à marca. O cliente fiel retorna em outro momento e confia e continua a adquirir outros produtos ou serviços. Então, se o cliente está satisfeito com você, você não tem motivo para procurar ou fazer uma nova aventura, né? Como cuidar tão bem do seu cliente a ponto dele nunca mais te largar? Não é esse o objetivo? Basicamente, existem 2 momentos em que você pode causar uma boa impressão: antes e depois da venda. Muitas vezes, vê muito aqui na minha cidade, o vendedor mal preparado, preocupado só em vender, né? Às vezes não manda nem a nota fiscal, não se preocupa com a entrega, não se preocupa com o prazo, já acha que ganhou a comissão dele. Não é bem assim. Ele tem um prazo para devolver o produto, se ele não estiver satisfeito, ele vai devolver, né? Então, é necessário atender bem. Até também o pós-venda. O cliente fique satisfeito, retorne mais vezes. Causando uma boa impressão. Para impressionar o cliente, é importante que a equipe de trabalho tenha noção clara dos objetivos da empresa. Funcionários devem ter sempre em mente o triângulo MVV. Visão, valores. Vamos ver o que exatamente é cada um deles? Vamos ver o que é missão. Missão está diretamente ligada ao papel da empresa como geradora de lucro e também ao seu objetivo social, desenvolvimento de pessoas e de realizações que contribuam para o sucesso da economia e do próprio mercado. Toda empresa deve ter uma missão para direcionar as suas ações em benefício dos objetivos financeiros, humanos e sociais.
Gente que acompanha o noticiário televisivo, tem um canal de televisão que sempre mostra esse lado social das empresas, né? Somente nessa pandemia. Quais as contribuições sociais que as empresas estão fazendo? Muitas estão doando, né, valores assim altíssimos para ajudar a sociedade nesse. Isso compõe a missão da empresa. A missão da empresa não é só lucro. Se ela não atender às necessidades do meio onde ela está alocada, o cliente não vai comprar. Não é verdade? Vamos ver agora o que seria visão. Visão determina os focos de desenvolvimento, trabalho, estratégias, contratações de talentos, essencial para o alcance dos objetivos. É um conjunto de razões e compreensões sobre o qual caminho seguir, de maneira os recursos materiais e humanos são encarados nesta trajetória, o que se pretende alcançar em nível permanente a longo prazo. A visão são os objetivos, a missão são os objetivos no aqui e agora. A visão é aquilo que a empresa quer se tornar lá no futuro. Quais são os objetivos dela de 10, 15, 20 anos? Tem empresa que estabelece visão para 50, 100 anos no futuro, gente. Verdade. Então, são empresas estratégicas no mercado. Importante que você, vendedor do comércio varejista, tenha conhecimento não só da missão, mas a visão da empresa, onde ela quer chegar. Quais são as contribuições que você, no seu dia a dia, pode fazer para a empresa atingir esses objetivos elencados para o seu futuro. E vamos finalmente para valores, né? Vão contra a ideia da disputa e do alcance dos objetivos a qualquer custo. Referem-se ao alcance das metas de maneira saudável, considerando princípios de respeito, confiança, flexibilidade e qualidade de vida. Então, os valores é o que compõe os aspectos éticos que a empresa tem, né? Se está nos valores dela, qualidade no atendimento, ela não vai, em nenhum momento, deixar de fazer esse serviço para ganhar mais, conseguir algum tipo de vantagem. Se bem que ninguém consegue vantagem atendendo mal o seu cliente. Então ficou claro, não é? Para causar uma boa impressão é necessário conhecer a missão e agora valores, visão, onde que a empresa quer chegar, qual o seu conjunto ético. Eu, como vendedor do comércio varejista, não conheço os valores da empresa, às vezes um comportamento pode ir contra. Posso estar contra a empresa e com isso posso até perder minha oportunidade de trabalho. Isso que é muito importante. Vamos continuar causando uma boa impressão? Seja sempre você mesmo. A gente fala o seguinte, não, eu tenho meu papel profissional, eu na empresa sou um, na minha casa sou outro, com meus amigos sou outro. É isso. Você é multifacetado, tem múltiplas personalidades. Nada disso. Muitas vezes temos a crença de que se deve tratar bem apenas o público e não ter o mesmo cuidado com as pessoas com que lidamos no nosso dia a dia. O correto é agirmos sempre da mesma forma, educada e respeitosamente, com todos aqueles que chamamos de clientes externos, aqueles que não fazem parte do nosso círculo de amizade, trabalho, e internos, os colegas, sala de trabalho, professores, amigos, parentes. Gente, como psicólogo, vou dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos ser multifacetados. Nós temos que ser esmerados e entender bem, sermos educados em qualquer situação, seja na minha casa, com a minha família, seja entre amigos, seja entre colegas de trabalho, com clientes e principalmente com os clientes externos. Tem que ser uníssono, tem que ser ético o tempo inteiro, né?
Vamos mais um pouquinho adiante, vamos entender melhor por que disso. Olha lá, ó. Cuidando, causando uma boa impressão. Reflexão. Por que não se deve tratar pessoas de maneira diferentes? Porque é tão importante a autenticidade durante um atendimento. Obviamente, você não lidará com sua família da mesma forma que trata um cliente. Claro, existe um formalismo com a família, não existe. Ainda assim, é preciso tentar agir sempre com o mesmo respeito e consideração. Tem que ter respeito com meus filhos, tem que ter respeito com a minha esposa, tem que ter respeito de ser mulher com o seu marido, seus filhos, seus irmãos, seus pais, com a comunidade onde vive. Porque o simples ato de se importar que uma onda infinita vem de volta para você. Aquilo que nós semeamos, temos. Né? Tem um personagem que diz que o bem que nós praticamos é o nosso advogado em qualquer lugar. Não importa o meu nível social, meu cartão de visitas, elegância. Eu nunca posso perder a minha elegância, mesmo com colegas de trabalho, com o cliente, seja na contramão. Né? Não é porque o outro faz errado, vai me fazer o convite para agir mal também. Mesmo na escuridão, uma pequena chama de luz faz aplacar quilômetros de escuridão, não é mesmo? Filosofia muito interessante para você praticar como vendedor do comércio varejista. Então, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, a 25ª, e vamos a uma pergunta de acompanhamento. Antes de encerrar esta aula, vamos ver como está o seu aprendizado. Responda a seguinte pergunta: você sabe o que é preciso para cativar o público em um atendimento? Olha aí, olhando para essa moça, para essa imagem, já conseguimos ter uma ideia. Tenho certeza que você sabe, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver as duas opções. Caso de sim, caso de não. Sim, você respondeu sim. Para conquistar o público, esteja atento à qualidade do atendimento. Para que isso aconteça, lembre-se de algumas atitudes que você deve seguir. Personalizar o serviço. Dar o nome do cliente, entendê-lo como pessoa única como ele é. Ser seguro e passar confiança. Conhecer o produto, a empresa, não é? E as opções que eu posso oferecer. Saber escutar, mesmo quando o cliente vá contra os meus princípios. Não vou interromper. Vou ter a paciência de ouvi-lo até o final, demonstrar para ele que eu estava entendendo, dando um resumo do que ele entendeu, do que ele disse, né? E precisar fazer uma argumentação com elegância, fazê-la com fundamento. A qualidade é imprescindível para causar uma primeira impressão ao cliente, aumentando a chance de fidelizá-lo, não é mesmo? Busque tratar o cliente sempre com respeito e consideração, fazendo com que se sinta único. Aquela velha prática. Como é que você gostaria de ser atendido? Você gosta de ser bem atendido porque todos nós somos clientes 24 horas por dia. Então, nós temos que atender os nossos clientes até melhor da forma como gostaria. Está dado o recado. Caso você não tenha ainda toda a informação necessária, ainda ache que não consiga atender bem porque ainda não consolidou os conhecimentos, vamos fazer uma revisão. Se a resposta foi não, não se preocupe, vamos aproveitar essa oportunidade para revisar. O que atrai o público é a qualidade ao oferecer o serviço. O atendente ou o vendedor do comércio varejista deve tratar o cliente de maneira personalizada, com respeito e consideração, fazendo-se se sentir único, além de transmitir segurança, saber escutar. Com qualidade, causamos no cliente uma boa primeira impressão, aumentando a chance de fidelizá-lo. Dita a respeito das atitudes necessárias para dar qualidade
ao atendimento. E assim, estamos encerrando a nossa 25ª aula, curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. No de hoje, nós vimos como escutar, estamos muito bem nesse aspecto, e causando uma boa impressão. Nós fazemos causar uma boa impressão na primeira vez, porque nós nunca temos. Agradeço a oportunidade e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.